E eu acho que foi interessante que ao longo da trajetória, foi uma trajetória de 7 anos, nós fomos crescendo no próprio chapéu, crescendo na própria função. Isso foi também um negócio muito difícil de aprender e saber que às vezes você fala como sócio e às vezes você fala como executivo, às vezes você fala como um fundador da empresa e outras vezes você tem que optar por vestir teu chapéu e ter a decisão de uma forma ou de outra. Um jovem empreendedor que teve muito sucesso com a sua startup. O que ele pensa, o que vem pela frente, os desafios. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo cuja trajetória é um exemplo de inovação e liderança. Ele é formado em Direito pela Unicuritiba, estudou Direito Internacional na Universidade Rei Juan Carlos e Business Administration and Finance em Berkeley. Trocando o direito pelo empreendedorismo, ele cofundou o James Delivery em 2016, uma empresa inovadora de delivery, expandindo suas operações posteriormente para 35 cidades. E em 2018 foi adquirido pelo grupo Pão de Açúcar, onde ele continuou a liderar a empresa até sua saída em 2022. Após deixar o James, ele embarcou em um período de introspecção e estudo, se dedicando a entender novos mercados e se preparando para dar vida nova a uma nova startup. Sua habilidade de se reinventar e sua busca contínua por inovação é pura inspiração. Mas além de empreender, agora ele enfrenta o desafio e a alegria da paternidade com a chegada da sua filha Lara, um novo capítulo que certamente vai trazer aí mais profundidade à sua visão de mundo e às aspirações futuras. Lucas Sesquim, é um prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vindo. Prazer, Baza. Muito legal estar com vocês aqui. Super bacana estar com você. E vamos começar aqui pelo início, como eu sempre gosto, ô Lucas. Como é que foi tua criação? Quais referências você traz da sua família? Eu tenho uma criação muito boa. Eu me considero a pessoa mais sortuda do mundo. Pais super presentes. Eu tive meus 4 avós super presentes na minha vida inteira. Então, meus pais sempre trabalharam muito. Meu pai médico, minha mãe administradora, trabalharam muito a vida inteira. E meus avós acabaram tendo uma parte importante da nossa criação. Não como pais ausentes, mas por ter avós muito presentes. Então, foi nesse meio que eu fui criado, que eu nasci. E um pouco do que construiu, acho que muito do que eu entendo como forma de família que eu gostaria de levar à frente. Entendi que existem várias formas de família também, mas a nossa foi assim que eu fui criado. E me conta, teve alguma influência familiar ou pessoal que te levou a seguir a carreira jurídica? Porque mãe é administração, pai médico... Teve. O meu pai, considero ele o melhor médico que eu conheço. Meu pai é uma pessoa vocacionada. Desde os 6 anos de idade ele sabe que ele gostaria de ser médico. E por ele ser médico, acho que eu descobri que eu não queria ser médico. Porque eu percebi que um médico de verdade é aquele médico que desde cedo quer fazer o bem e quer se doar para o outro de uma maneira desproporcional. Acho que você dá muito mais do que você recebe a vida inteira. E eu vejo que isso é uma verdade na vida do meu pai. Tenho 2 irmãos, os 2 na área de saúde. Meu irmão do meio é médico, a mesma vocação de se doar. E eu descobri que eu gostaria de fazer algo que não fosse talvez não tão repetitivo no meu dia a dia. Então, quando você é médico, você acaba descobrindo... você tem uma forma de trabalho que ela se repete por muitas vezes e isso te faz um excelente médico. E eu queria um pouco de mudança. E em 2007, acredito, quando eu tinha 15 anos, eu fui morar na Nova Zelândia, fui fazer um intercâmbio pela AFS, que é uma ONG que quer promover a paz mundial, conectando pessoas de diversos lugares para que as pessoas conheçam umas às outras e não queiram promover a guerra, e sim queiram promover a paz. E eu fiquei na casa de uma advogada. E foi dali que eu me inspirei a querer seguir pela carreira jurídica. A minha mãe também fez direito e acabou indo para administração, então acho que de alguma forma também me inspirou para o direito. E eu tenho um primo muito querido também, que é um grande tributarista no Paraná, que foi uma das inspirações. Mas foi por isso que eu optei por esse caminho. E durante a tua formação em Berkeley, ou talvez na Universidade Rei Juan Carlos, teve algum momento, eureka, ou experiência que despertou teu interesse pelo empreendedorismo? Você falou assim, puxa, estudei, foi legal até aqui, mas acho que vou virar essa chave. Quando eu fui para a Espanha, eu fui no meio da faculdade, dentro da universidade que eu estudava em Curitiba, eles tinham um programa
conjunto com a Universidade Rei Juan Carlos em Madrid e em algumas outras no mundo inteiro, mas Madrid acho que era uma das mais interessantes, pelo menos era o que eu imaginava. E lá eu aprendi muito sobre direito europeu e direito internacional privado. Em relação à inovação e a querer sair do mundo jurídico, eu entendia o advogado, ele é meio, né? Ele não é fim. E eu comecei a participar e estudar e trabalhar com alguns processos em que eram muito interessantes. Juridicamente eles eram muito desafiadores, muito interessantes, mas eu me via que meu coração no final queria fazer o fim queria ser o fim do negócio e não o meio. Então a gente ajudava empresas que estavam discutindo um contrato de compra e venda ou uma fusão, uma aquisição de uma outra empresa, e era muito intelectualmente desafiador trabalhar com tudo aquilo. Mas eu realmente queria trabalhar numa das pontas. Montar uma empresa e buscar um investimento, montar uma empresa e comprar, montar uma empresa e ser comprado, pensar numa nova estratégia. Então, foi essa vontade de não querer mais ser o meio e ser fim que eu acho que começou a surgir essa fagulha de vontade de querer empreender. Mas aí quando você e os seus amigos decidiram criar o James, então você já estava nessa busca, você já estava num processo de falar, puxa, o que eu vou empreender? Como foi isso? Eu fui para Berkeley num programa de extensão de Berkeley e era um curso de administração e finanças. E quando eu fui para lá, eu fui com a ideia de me tornar um melhor advogado. Eu ainda não estava 100% seguro que eu queria mudar de área e seguir para a área de administração executiva. E aí eu entrei nesse programa de extensão, mas eu também apliquei para o mestrado em Direito lá, porque na minha cabeça eu estava indo para Berkeley para aprender a ser um melhor advogado empresarial. Essa era a tese por trás do que estava na minha cabeça. E muito rapidamente eu entendi que eu não queria mais ser advogado e que eu, de fato, tinha me apaixonado pelo outro lado, que é o fim, né? Que é montar a empresa. E eu acho que o Vale do Silício, pelo menos naquela época, era um dos melhores lugares do mundo para estar inserido e para ter a coragem suficiente para fazer algumas mudanças. Eu era um bom advogado, acho que eu estava numa carreira bacana, performava super bem, mas não era exatamente o meu chamado, aquilo que eu estava fazendo. E quando você vai para o Vale, você acaba encontrando muita gente que, às vezes mais novo, às vezes mais velho que você, que essas pessoas com muito pouca idade acabam já tendo várias experiências, fundar a empresa, errar, acertar, mas mais do que isso, tentar. E isso começou a criar um senso de urgência em mim, de se eu realmente queria fazer essa transição e realmente eu queria empreender em algum momento e realmente eu queria mudar minha carreira, que aqui era um momento importante, né? Que tinha tanta gente que lá fazia isso, por que eu não poderia fazer também? Então, isso começou a crescer em mim na época que eu estava por lá. E aí o Vale do Silício, naquela época e continua sendo hoje, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo por essa forma de pensar que existe por lá. E aí, chegando no Brasil, como é que foi? Os seus amigos também estavam nesse mesmo pace? Vocês já conversavam sobre isso? Conta um pouquinho aqui esse bastidor. Acho que a gente foi muito feliz somos 4 amigos, né? E aí viramos sócios e hoje cada um está seguindo uma trilha diferente. Mas naquela época nós éramos 4 amigos estudando no mesmo lugar, com a mesma vontade de empreender. E quando a gente voltou com... Eles também estavam em Berkeley com você? Eles também estavam. A gente ficou lá um ano. Eu fiquei 8 meses em Berkeley, depois fui para Atherton, que é uma cidadezinha ali bem perto de Stanford, no próprio Vale também. E eles foram fazer um outro estágio em Nova York, os 3. Então, foi esse período de um ano. E quando a gente voltou com algumas ideias. Então, na verdade, o James era uma de 4 ideias. Nós voltamos com uma iniciativa de delivery de tudo, que acabou virando o James. A gente tinha uma empresa chamada Moment, que era um TikTok sem dancinha, que era uma rede social por interesses. Então, você não seguia amigos, não seguia pessoas, você seguia interesses. A gente, na época, queria montar um coworking. Acho que foi bem na época do boom do WeWork. O mundo estava olhando para isso.
e a gente também estava buscando fazer uma aceleradora de startups, porque eu tinha, né, trabalhado um tempo numa aceleradora lá. Então foram muitos projetos. Graças a Deus, rapidamente a gente percebeu que não adiantava a gente ter 4 iniciativas, se a gente focasse o nosso trabalho, a nossa visão em uma, já seria suficiente. Então a gente veio para montar essas 4 iniciativas e diria que no primeiro mês e meio, a gente entendeu que se a gente fizesse uma coisa muito bem feita, já seria incrível, e a gente acabou focando todos os esforços para o James. Então, foi um pouco de como a gente começou. E aí, em 4 amigos, como é que vocês decidem que você ia ser o CEO? Porque, puxa, tem um desapego ali, talvez, uma armadilha de uma vaidade, por mais que tenha uma grande responsabilidade. A primeira coisa foi tentar deixar o ego e a vaidade de lado. Não é fácil, especialmente quando no nosso caso a ideia surgiu espontaneamente no meio de nós, então ninguém tinha trabalhado muito tempo num projeto e aí apresentado para os outros. Foi uma coisa que a gente foi construindo juntos. Na época, eu acho que a gente era muito novo também quando a gente fez essa decisão, mas era importante para nós quem seria a pessoa que conseguiria vender um sonho primeiro para nós mesmos, depois para a nossa equipe e depois para o mercado. Então, naquele momento em que a gente estava em formação, nós éramos muito, muito jovens. Quem de nós tinha, talvez, ali, naquele momento, a maior facilidade de conseguir... Quantos anos você tinha, Lucas? 26. 26, e o mais velho de nós, que era o meu ex-sócio, Juliano Auer, eu falo que ele era muito mais velho que eu, ele tem 2 dias a mais que eu. Ele é do dia 28 de outubro, eu é do dia 30. Nós somos os mais velhos e o Dudu Petrelli, o mais novo, com 24. 2 anos de diferença. E aí a gente se dividiu por aí. E eu acho que foi interessante que ao longo da trajetória, foi uma trajetória de 7 anos, nós fomos crescendo no próprio chapéu, crescendo na própria função. Isso foi também um negócio muito difícil de aprender, e saber que às vezes você fala como sócio, às vezes você fala como executivo, às vezes você fala como um fundador da empresa, e outras vezes você tem que optar por vestir teu chapéu e ter a decisão de uma forma ou de outra. Então foi um aprendizado muito grande, e acredito que hoje nós sejamos mais amigos do que a gente era lá atrás. Então isso mostra um pouco de como... Acredito que a gente foi super bem sucedido. Mas a primeira coisa era tirar o ego de lado, e isso realmente fez muito bem pra gente quando a gente conseguiu afastar isso com tudo. Como é que foi esse processo de expansão aí para tantas cidades? E o que você aprendeu com essa experiência? Aprendi a trabalhar muito. Quando a gente operou o James por volta de 2 anos e meio a 3 anos de forma independente, e a gente abriu... a gente começou em Curitiba, depois a gente foi para Santa Catarina, depois viemos para São Paulo, e em algum momento a gente precisou equilibrar as contas e entender que o mercado para nós tinha fechado em termos de captação e que a gente precisaria olhar para outra forma de ser bem-sucedido, que a forma tradicional do Venture Capital naquele momento, a janela tinha fechado. Engraçado que essas janelas elas vão abrindo, e essa é uma das belezas não de ser velho, mas de ter vivido talvez um ciclo. E aí você entende que às vezes você está na alta, às vezes você está na baixa, e como que você faz para operar em cada um desses cenários. Ah, bom, porque você falar que você é velho aí, com 35 anos de idade aqui, a turma vai querer ficar chateada aqui. 34. Não, verdade. Foi logo depois que a gente fez o movimento para dentro do Grupo Pão de Açúcar. A empresa foi adquirida em dezembro de 2018, e ali em 2019 o Grupo Pão de Açúcar tinha a visão da gente conseguir realmente expandir com uma capilaridade bastante grande. O grupo tinha, na época, 1.000 supermercados em praticamente todos os estados brasileiros, e a gente pôde utilizar grande parte dessa estrutura para alavancar nosso crescimento. A gente acabou voltando para São Paulo por uns 8 meses, a 1 ano. A gente fechou São Paulo e ficou operando realmente só em Curitiba e Santa Catarina para breakivar realmente a operação, até que a gente conseguisse respirar novamente. A gente teve que reabrir São Paulo. Nós entramos em São Paulo em abril de 2019,
E aí, se eu não me engano, a gente foi para Fortaleza, não lembro qual que foi a quarta cidade a segunda cidade depois da aquisição que a gente abriu, mas a gente voltou a fazer um playbook e a gente abria uma cidade a cada 2 semanas, um negócio absolutamente de louco. Na verdade foi São Paulo, depois foi Santos, e aí a gente foi encabeçando cada vez coisas diferentes e foi fantástico porque o crescimento da empresa permite que você traga muitos executivos de fora e pessoas de mercado, mas também permite que você consiga dar lugar às pessoas, os grandes talentos que você tem dentro da empresa. Então, foi como... Eu falo que era como a gente precisava crescer como forceps. Era doloroso para a gente. Honestamente, doía na pele, porque demandava muito da gente, especialmente operacionalmente falando, mas foi uma das fases mais interessantes, eu acho, da minha vida até hoje, que foi esse crescimento ultra acelerado que a gente teve. E dentro dessa dinâmica, eu não queria deixar escapar, como é que foi o processo de negociação e decisão de vender o James para o Pão de Açúcar, né? E até conciliar o interesse de 4 sócios. Quando nós fundamos a empresa, nós 4, nós realmente tínhamos o sonho de fazer o James o maior possível. A gente queria fazer uma empresa que fosse realmente grande, que tocasse muitas vidas, que realmente criasse um impacto positivo. A gente acredita que montando empresas e gerando riqueza, você consegue distribuir essa riqueza e fazer os lugares fundamentalmente melhores. A gente via a vida de entregadores mudando para melhor durante esse período todo. Então, hoje em dia a gente fala de outra forma, tem uma agenda que observa o entregador talvez não da melhor forma possível, do impacto que essa indústria gerou. E certamente acho que a indústria precisa ser reinventada de novo e foram criados outros problemas. Mas até então, quando a gente começou, o entregador ainda era uma pessoa que era um pouco apagada dentro da sociedade e não era dada tanta atenção. E a gente acho que conseguiu chamar atenção para esse mercado e acredito que agora precise ser reinventado, como eu comentei, mas eu acho que entre o que era antes do que agora, eles estão numa condição muito melhor. Então nós 4 sempre quisemos fazer uma empresa bastante grande e naquele momento a visão do Grupo Pão de Açúcar era a visão de multimarcas e de realmente trazer um braço de tecnologia que fosse robusto, que pudesse permear todo o grupo, não só o James, mas o grupo inteiro com tecnologia. Eles tinham muita tecnologia interna, mas também gostariam de ter um braço que fosse autônomo de tecnologia para conseguir observar aquilo ali e testar também. E a gente entendeu que o grupo ia dar muita liberdade para a gente, e foi assim por todo o tempo que a gente teve por lá. Eles foram muito respeitosos com a gente, e que a gente poderia crescer de uma maneira completamente diferente do que a gente tinha feito até então. Então a decisão não foi uma decisão difícil, apesar óbvio, uma negociação assim sempre é uma negociação difícil, mas a decisão de fazer parte do grupo foi uma decisão que nós 4 a gente estava muito em conjunto nessa decisão, e acho que a gente fez a decisão certa. E quais as principais lições que você aprendeu aí sobre negociar com um player tão grande, talvez para quem está passando por isso ou vai passar um dia? Um dos nossos valores no James e o primeiro deles era a humildade. E por mais incrível que pareça, naquele momento o Grupo Pão de Açúcar era o maior varejista da América Latina inteira. Açaí, Êxito, Via Varejo, era todo parte do mesmo grupo, além do próprio Grupo Pão de Açúcar. Era um conglomerado. E a postura que eles tiveram de negociar com a gente foi uma postura também muito humilde e respeitosa. Então, naquele momento, foi incrível como, quando a gente foi negociar com talvez o maior player que a gente já tinha negociado até então, a postura que a gente teve do outro lado foi uma postura de bastante respeito e humildade. E a partir daí a gente conseguiu criar valor conjuntamente. Então, eles puderam mostrar onde eles acreditavam que eles podiam gerar valor e fazer nós crescer, e também a gente conseguia mostrar para eles onde a gente achava que tinha oportunidade para eles explorarem e onde a gente podia ser um braço estratégico para eles. Então, o que eu mais aprendi é que, independente do tamanho que você seja, e obviamente era completamente desproporcional o James do Grupo Pão de Açúcar em termos de tamanho, volume, histórico, experiência, tudo. Quando a gente sentou na mesa, a gente sentou de forma super respeitosa e humilde, e com base nisso a gente conseguiu criar uma negociação que foi muito fair
e que acabou dando certo e a gente entrou para o grupo. E um dos grandes desafios depois de uma aquisição como essa acaba sendo a cultura. Quais foram os desafios aí, seja de manter a cultura, ou você cresce mais rápido também, você tem o desafio de manter a cultura? Quais são suas lições sobre cultura desse período? Acho que aqui tem uma resposta dupla. Primeiro, com base no Grupo Pão de Açúcar, eles foram muito inteligentes ao permitir, e parte da negociação era essa, que a gente tivesse muita autonomia em continuar trabalhando no James e tocando o James como a gente tinha trabalhado até então. Claro, agora parte de um novo grupo, mas com total independência. Então, eu continuei como CEO, meus sócios continuaram nas atividades, a gente expandiu tudo isso, mas de uma maneira bastante autônoma. O GPA era o controlador, claro, mas a gente tinha muita autonomia. Então, acho que foi um ponto muito acertado do grupo. Internamente, diria que foi um baita desafio a gente manter a nossa cultura. Quando a gente abriu 2019, janeiro de 2019, com 18 pessoas no time inteiro, que era o que a gente tinha até então. A gente fechou aquele ano com 465 pessoas no time. Então, foi uma explosão de gente para dentro e, obviamente, é muito difícil você conseguir passar e transmitir a tua cultura para tanta gente. Então, por mais que eu goste de falar aqui que a gente acertou na cultura e que a gente conseguia manter isso, Basa foi muito difícil de manter a cultura certa e por algum momento eu acho que a gente acabou errando e depois tivemos que resgatar isso em algum momento. Então, foi muito difícil nos primeiros meses e nos 2 primeiros anos a gente conseguir crescer da forma com que a gente gostaria, especialmente tendo a nossa cultura como core, que era o que a gente realmente tinha até então. E aí, em algum momento, a gente teve que fazer um trabalho inverso de resgatar tudo aquilo. Como que resgata uma cultura? Bom, você é um expert nisso. Para nós era importante a gente entender que valores, eles nunca mudam, mas é que a tua cultura, ela vai evoluindo. Então, foi muito importante para a gente, e eu tive muita sorte de encontrar muita gente muito boa, empreendedores fantásticos que tinham passado de alguma forma pelo que a gente passou e que tinham tido casos de super crescimento e que em algum momento também tinham deixado algumas coisas super importantes na mesa para crescer da forma com que precisavam. E um desses empreendedores me falou uma vez, quando eu cheguei com exatamente essa pergunta para ele. Ele falou: Lucas, os valores não mudam, a cultura tem que evoluir. Você não pode ser uma empresa... Naquela época a gente já tinha quase 1.000 pessoas dentro da empresa. Você é uma empresa de 1.000 pessoas hoje. Você achar que vocês vão fazer as coisas como vocês faziam quando tinham 20 pessoas é muito difícil, é quase impossível. Então você tem que tentar... Como que você faz para evoluir isso? E a primeira coisa foi eu e meus sócios, a gente internalizar aquilo, entender que a gente não era mais fundador de uma empresa que tinha ficado com 20 pessoas e que sim, agora a gente estava com uma empresa com 990 funcionários, era um negócio bastante grande e que a gente precisava mudar e aceitar isso e rever para onde que a gente ia. E a segunda era de ter muita gente no time que tinha conhecido e tinha entrado no James quando o James ainda era pequeno, as primeiras pessoas que entraram e que queriam reproduzir a mesma coisa em outro momento. Então, foi um trabalho de primeiro internalizar aquilo, olhar para onde a gente queria ir de novo, olhar para os nossos valores, né? Humildade, união, transparência, que eram coisas que realmente eram importantes para a gente, e como é que isso se desdobrava nesse novo cenário, como é que a gente ia aplicar isso nesse novo mundo. Foi um pouco de como a gente fez. E após tua saída do Pão de Açúcar, como tem sido esse momento de introspecção e período sabático? Primeiro foi o período sabático, foi maravilhoso, acho que foi... O que você fez, cara? Conta pra gente. Eu viajei um pouquinho, a gente sempre gostaria de ter viajado mais, mas eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Eu adoro esporte, eu amo fazer kitesurf, e aqui no Brasil a gente tem no Nordeste, no Ceará especificamente, talvez a melhor condição do mundo, e eu fiz questão de passar algum tempo lá, diria que menos do que eu queria, mais do que eu devia. E eu também gosto muito de snowboard, então foram duas coisas que eu
fiz bastante. Eu usei grande parte do meu tempo para velejar de kite, para andar de snowboard, que eram coisas que eu gostava muito. São coisas que eu... E aí você não pensava em negócio, não pensava em nada, você conseguiu desligar realmente? Eu tentava não pensar, mas acho que é impossível não pensar. Cada lugar que eu chegava, eu olhava o que estava acontecendo, especialmente quando a gente está esquiando, né? Você tá fora do Brasil, você vai se deparando com ideias e você vai pensando, será que eu não vou fazer isso? Por que eu não faço isso? E aí, nesse primeiro tempo, eu tinha que me segurar para não pular na primeira coisa que me aparecesse, porque, honestamente, queria pular já na próxima coisa. Tive uma passagem também pelo Sudeste Asiático ali, e adorei ficar por ali também. Indonésia é um país maravilhoso, também muita tecnologia lá, mas lá eu fui com outro foco. Então, consegui viajar um pouquinho e desacelerar bastante. Assim. Acho que hoje eu olho para mim e lembro como era a minha rotina e vejo que, no meu caso, uma das primeiras reflexões que eu tive foi que eu posso ser mais efetivo trabalhando menos horas. Eu acho que eu posso ser melhor trabalhando menos horas. Eu colocava muitas horas e eu era, acho que, pouco efetivo em cada uma dessas horas, pouco eficiente em cada uma dessas horas. E aí eu acho que veio com um pouco de também amadurecer enquanto líder de negócio, de que você precisa, né, empoderar mais, você precisa cobrar melhor, você precisa, enfim, ter pessoas que você consiga delegar e que você consiga cobrar de uma forma mais efetiva, ao invés de ter que resolver grande parte das coisas por você mesmo. Então, acho que essa foi a primeira lição que eu tive de tem que trabalhar duro, tem que trabalhar longas horas, mas tem que ser mais eficiente em cada uma dessas horas. Acho que foi a primeira reflexão que eu consegui ter. Legal. E nesse momento você está estudando novas oportunidades para empreender. Por que voltar a empreender? Essa é a pergunta que eu tenho me feito, né? E ontem eu estava jantando com uma amiga e essa foi a pergunta que ela me fez. Por quê, de novo? E eu diria que tem uma parte racional de eu acreditar que o meu skill, a minha habilidade máxima é empreendendo, ela é melhor valorizada nesse cenário, nesse tipo de ambiente, de começar um negócio novo, de ter que desafiar o possível muitas vezes, de tomar risco. Eu acho que essas são habilidades que elas são mais próprias, mais valorizadas no empreendedor do que no próprio executivo. Então são coisas que eu gosto e que eu acho que eu sou bom. E de outro lado tem também uma vontade, que aí é mais difícil de explicar racionalmente, mas é a vontade de querer fazer de novo e de querer empreender de novo e de querer, obviamente, viver... Nenhum homem atravessa um rio duas vezes, né? O mesmo rio duas vezes. Porque o rio não é mais o mesmo, nem o homem é o mesmo. Então, obviamente, cada experiência é uma experiência diferente. Mas de estar de novo no rio, eu acho que essa é a vontade de me molhar de novo. E como é que você está estruturando a pesquisa de novos mercados para a tua próxima startup? Você tem utilizado alguma estrutura? Imagino que a forma como vocês fizeram James é menos estruturado, talvez, do que você está fazendo agora. É verdade. Quando a gente começou a buscar especialmente o James, a gente olhou para um mercado que estava surgindo, que era um mercado que estava sendo possibilitado pela tecnologia nova o 3G. Ele já era uma realidade, a gente já está com 5G aqui no Brasil, mas o 3G ele começava a virar a realidade no mundo inteiro e no Brasil também, e aumentava a conectividade disso tudo. E aí a gente viu várias empresas surgindo nesse cenário. Acho que talvez a mais famosa delas é o Uber. E quais outras implicações você poderia ter? E será que a gente conseguiria montar um negócio grande nessa tecnologia emergente? Então foi um pouco do que a gente olhou naquela época, mas honestamente foi um estudo muito menos profundo do que eu faço hoje. Não sei qual é certo e qual é errado. Eu acho que daqui a 5 ou 10 anos, quando eu voltar aqui, eu acho que eu vou ter um pouco mais a resposta. Porque
Hoje o framework que eu utilizo é analisar um pouco o tamanho do mercado, analisar se houve uma mudança regulatória, de tecnologia ou de comportamento que possibilitou esse novo mercado. Talvez uma das maiores fontes de mudança são mudanças tecnológicas, e aqui no ano passado a gente teve uma mudança bastante grande. A inteligência artificial vem crescendo de uma maneira espetacular há muitos anos, mas a gente, em alguns momentos da história, a gente entra nos pontos de inflexão, e houve um ponto de inflexão no ano passado, ali em novembro, quando a OpenAI, né, liberou o ChatGPT, que trouxe para o grande público a noção de que agora você consegue fazer muitas coisas com LLMs ali, que são modelos de linguagem. Então, ali é um novo mercado que agora, um ano depois, a gente está começando a entender um pouco para onde esse mercado está indo. Mas certamente para mim o novo iPhone não é um novo device. Para mim o novo iPhone foi ali em novembro de 2022 quando houve essa mudança grande. Então essa é uma mudança de tecnologia importante que a gente que eu também estou analisando para entender para onde que esse mercado está indo. Então o framework de maneira simples é esse. Tamanho de mercado é uma das coisas mais importantes que a gente sempre olha. E aí, por que agora? O por que agora talvez seja a pergunta mais difícil e mais importante de responder, e normalmente ela tem a ver com uma dessas mudanças de tecnologia, regulatória, comportamental, que fazem uma nova indústria, uma nova categoria poder existir agora e não antes. Não sei se é a melhor forma a ser analisado. Acho que chega uma hora que você analisa tanto e racionalmente você vai tão longe que chega um momento, e eu acho que o empreendedor ele é muito racional, só que em algum momento você tem que ser irracional, porque se você for totalmente racional, dificilmente você vai empreender, porque o valor esperado ele é muito, muito abaixo do que você poderia, se você estivesse trabalhando para alguma outra empresa. Certamente financeiramente faz muito mais sentido trabalhar para alguma grande corporação do que abrir o teu próprio negócio, porque a chance desse negócio ser bem sucedido é muito baixa. Então tem todo esse lado racional, mas o que define no final do dia é a irracionalidade, é a paixão, é a vontade de enxergar o mundo de um outro jeito e tentar fazer o mundo daquele jeito. E como é que você está utilizando a tua rede de contatos ou mentores aí nessa nova jornada? Essa é uma das coisas mais legais de ter tido uma história que foi interessante anterior. A rede de contatos realmente ela amplia bastante. O James ele deu uma dádiva para a gente de poder conhecer muita gente muito boa e poder trabalhar com gente muito melhor do que a gente. Então, essa rede de contatos é o que eu utilizo hoje até para fazer esses assessments de teses e de ideias. Isso ajuda, sem menor hipocrisia, isso ajuda demais. Poder contar com pessoas certas na hora de testar uma ideia ou outra e já chegar nas pessoas que são os decision makers em cada uma das indústrias de uma maneira muito mais rápida. Acho que isso certamente é um ponto importante de diferenciação da primeira jornada para a jornada atual. E muitas pessoas têm aquela preocupação de não compartilhar uma ideia com medo que a outra pessoa vai roubar. Qual que é a tua visão sobre esse dilema? Tem duas frases que eu gosto muito, né? Se a ideia tentar traduzir ela, se a ideia não vale a pena ser compartilhada, ela não vale a pena ser feita, né? Então essa é uma das frases que eu acho bem importante. E a outra é: ideias são commodities, o que vale é a execução. Então essas são duas frases muito correntes no Vale. Eu acredito 100% nelas. Acho que ideia por ideia não vale nada, o que vale é alguém conseguir tirar do papel e trabalhar nela e executar elas por 1 ano, 2 anos, 10 anos, se for necessário, para fazer daquilo uma realidade. E como é que você está gerenciando a pressão e expectativa depois de ter um baita de um sucesso com o James? Obrigado pelo baita de sucesso. A gente, olhando por dentro, a gente gostaria que fosse ainda mais legal, ainda maior. A gente vê que tinha muita oportunidade ainda para a gente alcançar. Acho que fica um gostinho de quero mais importante para todos que trabalharam no James, especialmente para nós 4 que fundamos a empresa. Eu tento não pensar muito, Baza. Eu já pensei e eu acho que se você começa a pensar em errar, aí você erra com certeza. Então tem que pensar em acertar e
e saber que, assim como a gente começou o James, a gente obviamente vai tentar acertar, mas errar faz parte, tem que acertar mais do que erra. E não dá para pensar muito, porque se a gente começa a pensar nessa expectativa, esse é um negócio que segura de começar qualquer outra coisa. Acho que não vale a pena pensar muito nisso. E hoje, com toda a tua experiência, qual o maior mito, na tua opinião, os maiores mitos sobre empreender, ir para uma startup, fundar uma startup, que você descobriu aí ser falso na prática? Eu acho que existia pelo menos um mito de que a startup era um lugar que era um ambiente mais tranquilo do que um ambiente corporativo, que a pressão é menor, que as coisas são talvez mais fáceis. E eu realmente não acredito nisso, especialmente se você está num cargo de liderança numa startup. Você tipicamente vai trabalhar mais horas, com mais pressão, sendo muito menos remunerado do que os teus peers numa indústria mais tradicional. Então, eu acho que essa ideia que existe de você conseguir balancear, ou que existia de você conseguir balancear o work-life balance, né, da tua vida pessoal, da tua vida profissional, e que startups eram um bom lugar para isso, eu acho que isso é uma falácia. Eu acho que as startups, especialmente as startups que dão sucesso, infelizmente, você vai queimando muita coisa pelo caminho, na vida, né, pessoal das pessoas, porque você precisa colocar uma energia e horas, de fato, que são desproporcionais a se você fosse trabalhar para uma outra empresa. Acho que essa é a principal diferenciação que eu vejo. E tem muita gente que, agora um pouco menos, o mercado de venture capital e de startups está em baixa, mas ali no auge de 2021, era algo que a gente via pessoas entrando com a cabeça um pouco errada, achando que esse era o objetivo das startups, quando na verdade a startup, o objetivo é crescer o máximo possível num cenário completamente incerto, tendo que desafiar empresas que estão super bem sucedidas em cada uma das vertentes que você está atacando. Então, o trabalho acaba tendo que ser muito maior e a pressão é muito grande. Essa é o principal mito que eu consigo enxergar. Primeira vez que eu escutei essa perguntinha, super interessante. E, puxa, você faz parte de uma geração, né, 34 anos, que eu considero que é uma geração aí que tem pouco medo. E apesar desse lado mais destemido, tem uma coisa que eu percebo no teu perfil que eu acho muito legal, que é o cuidado que você tem na relação com os mais velhos, cara. Você é um cara que se conecta muito com gente muito acima da tua idade. Como que é isso, cara? Basa, o meu ídolo na minha vida é o meu vô. E o meu vô faleceu de Covid em 2020 e ele era sempre foi minha grande referência. E nós tínhamos 50 anos de diferença, né? E eu falava que a única coisa que a gente tinha diferente era 50 anos. Porque ele, apesar de ser de idade talvez velho, né, a cabeça dele era muito nova. E eu falava para ele, a gente se dava muito bem, e eu falava que ele era a média aritmética, né? Ele tinha 82 anos, corpinho de 120, cabeça de 30. Então dava aquele equilíbrio para ele ficar no meio do caminho. E eu acredito que grande parte das coisas são específicas numa indústria, especialmente quando você está falando de tecnologia. É muito importante que você tenha as ferramentas certas, que operacionalmente você opere certo, que taticamente você tenha as coisas certas e que a tecnologia seja, né, a mais apropriada e de fato a mais moderna possível. De outro lado, as coisas que mais importam quando você começa a crescer um negócio são coisas que são imutáveis. Como é que você gere pessoas, como é que você se relaciona com teus sócios, como é que você, né, se posiciona numa indústria nova. E a gente percebe que isso são algumas verdades que elas estão aí há muitos anos, né? Há centenas de anos, há milhares de anos. E eu aprendi que pessoas mais velhas, elas já viveram por mais ciclos e já conseguiram ver os ups and downs de lugares e de indústrias. Então eu tento drenar esse conhecimento. Acho que eu falo com as pessoas mais velhas de uma forma muito interessada, porque eu realmente busco
aprender. É óbvio que a gente tem que entender o velho e como é que a gente faz para transportar para o novo e que o mundo vai mudando, mas realmente contar com a sabedoria de pessoas mais velhas eu acho que é maravilhoso. E para mim, desde muito cedo, eu consegui contar com isso dentro de casa, com meu avô me ajudando e sendo meu maior mentor da minha vida. Então, acho que é daí que eu consigo replicar para tudo. E em que momentos você fala com você mesmo? Tem muito barulho hoje no mundo inteiro, né? O celular, eu tive que desligar meu celular agora, que estava tocando no meio da nossa conversa aqui. Não faço ideia quem é, mas estava me chamando a atenção. Você vem com um podcast no ouvido, você está com música, você entra no computador, tem 1 milhão de pop-ups. Eu acho muito difícil de parar. No meu dia a dia, o momento que eu consigo parar é quando eu saio para correr. Eu falo que eu não gosto de correr, não gosto enquanto eu estou correndo, mas o benefício que isso traz para mim é maravilhoso, assim, e o benefício mental. E é a forma que eu mais falo comigo, acredito. E como é que a chegada da Lara impactou na tua visão de mundo aí, prioridade pessoal ou profissional? Eu acho que te muda como ser humano. Acho que você muda de uma forma... Nenhuma mudança na minha vida foi tão drástica quanto a chegada da minha filha. Eu falo que ela não é uma coisa, mas é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, né? E muda porque eu acredito que você tem um pouco mais, ou muito mais profundidade sobre o que você realmente quer fazer, aonde que você realmente quer estar, como que você quer gastar a tua energia e o teu tempo nos próximos anos. Eu acho que essas são perguntas muito mais profundas que eu tenho me feito e que antes eu não fazia, eu ia meio tocando a vida, e que agora eu estou sendo mais intencional naquela minha escolha. Eu acho que, voltando à tua pergunta de um pouco de framework do que eu... Como é que eu estou analisando a próxima ideia, isso certamente entrou como um dos aspectos, né? Como que eu me enxergo, qual que é a chance de eu conseguir realmente endereçar esse problema e resolver um negócio que seja de fato existente. Acho que você fica mais profundo nas tuas indagações. Pelo menos para mim tá sendo dessa forma. Acho que eu estou sendo mais intencional com a minha vida, porque hoje o tempo que todos nós temos 24 horas. E aí você tem esposa, tem isso, tem aquilo, você vai dividindo o teu tempo. Mas quando você tem filho, você é um tempo que a gente, pelo menos no meu caso, eu quero priorizar. E aí eu tenho que pensar exatamente onde é que eu vou gastar o resto do meu tempo para conseguir o tempo de qualidade com ela. Para a gente fechar esse primeiro bloco, qual que é o conselho que você daria aí para jovens empreendedores que estão começando agora? Eu sei que vira e mexe aí estão te fazendo essa pergunta. Honestamente, acho que é importante olhar para a indústria que você está escolhendo. Eu acho que a indústria talvez seja a pergunta mais difícil de você e a mais determinante para o que você quer fazer. Então, escolher uma indústria que você se sente à vontade, mas que você veja também uma boa... que você veja prosperidade naquela indústria. Acho que é importante você escolher a indústria e estudar um pouco, mas fazer, sabe? Acho que não tem... Felizmente ou infelizmente, não tem nenhum substituto a não ser fazer aquilo que você tem vontade. Trabalhar em outros lugares, ou pesquisar mais, ou estudar mais, provavelmente não vai trazer a tua resposta. O negócio é realmente fazer. A gente chegou agora, Lucas, no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Como que a gente vai, no nosso caso, no James, como é que a gente vai vencer o jogo e como é que você acha que você pode ajudar a gente a vencer esse jogo? E aí vencer tem diversas conotações, mas perante o jogo que a gente estava jogando, eu queria entender como é que aquela pessoa estrategicamente pensava em vencer o jogo e como é que ele, como peça, poderia ajudar. Acho que essa era uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Tem uma resposta óbvia que assim, ética para mim é a primeira coisa, não tem como. Ética e transparência para mim são fundamentais, mas acho que eu nem vou colocar aqui porque acho que não tem como jogar o jogo se não for dessa forma. Então, considerando que isso é o básico, para mim tem que ter energia boa, Baza. Assim,
Pessoas pessimistas, não dá. Não tem espaço com você. Não dá. Uma energia baixa, não dá. Porque quando a gente monta um negócio é tão difícil já. Se você tiver que convencer o outro que aquilo é uma boa ideia todo dia, não dá. Tem que ter energia própria, tem que ter energia alta e tem que ser um emanador de energia para outras pessoas. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no ambiente de trabalho? Eu sou bastante transparente com o que eu imagino. Eu acredito que eu sou bastante respeitoso da forma de comunicar, mas eu não tenho muita... Eu não dou muito espaço para ficar... Se eu discordo de algum ponto, eu deixo bem claro que eu discordo, e eu acho que isso nem sempre é muito bem visto, e pelo menos é a forma com que eu sei trabalhar, acho que é a forma mais efetiva, mas acho que diria que quando as pessoas não gostam muito do jeito que eu trabalho, é que eu toco direto onde eu acredito que tem que ser mudado. E eu escutei bastante gente falar que eu sou bastante teimoso quando eu acredito que o negócio está certo meio. Eu não acho que sou teimoso. Nenhum teimoso acha. E o que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo? Isso é fácil de ser pai, absolutamente. Acaba diminuindo todo o resto. Mas eu acho que o James, até hoje, profissionalmente, é o meu maior orgulho. Acho que foi um case importante, de virada importante para nós. Um mercado difícil, uma indústria difícil, uma posição muito difícil, e que a gente conseguiu, como eu comentei, ganhar o jogo de uma maneira que não era óbvia. E o que você gostaria de perguntar para o Basa Headhunter? Quando você é contratado para escolher o CEO de uma empresa, né, ou para ajudar, né, nessa escolha, como que você faz isso? Especialmente quando você está buscando pessoas que não são da própria organização. Como é que você consegue ver o fit de uma indústria para outra, de uma empresa para outra? Essa acho que é muito difícil. Eu acredito que uma boa contratação, ela começa por um excelente diagnóstico. E aí, acredito que todo mundo que trabalha com prestação de serviço, seja headhunter, seja advogado também, consultor, nem sempre o que o cliente te fala que ele precisa é completo ou é exato. Então você precisa ter formas de buscar mais informação, interpretar essa informação para que você tenha um diagnóstico correto. A partir daí, acho que é muito importante você avaliar o histórico, né? Até então, as pessoas que vêm dando certo na empresa estão dando certo por quê? As que estão dando errado por quê? Então acho que isso diz muito de mismatch cultural. Então acho que isso também é um elemento importante. E aí com isso tem as ferramentas certas para você avaliar. Tem algo que a gente chama também aqui nesse mundo, que é o hunting ground. Então assim, puxa, aonde talvez essa pessoa estaria, seja vindo do mesmo setor ou que tem aquelas habilidades e vem de outro setor. E para mim tudo isso que eu estou trazendo é uma discussão muito importante, porque eu costumo dizer que não tem bala de prata. Não tem uma pessoa que seja boa para qualquer empresa, para qualquer setor, para qualquer momento. Cada pessoa ela tem as suas características que fazem ela a pessoa certa para aquele conjunto de características e momento. E por último, como que você pode ter um bom plano de onboarding? 50% de uma boa contratação é o onboarding depois, a integração que você faz desse profissional, e talvez esse seja um dos processos mais negligenciados pelas empresas. Então talvez esses são os principais elementos que eu vejo. Muito legal. Chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu gosto de ficar imaginando cenários possíveis. Eu me sinto meio parecido com aquele menininho. Tinha um desenho na minha época que era o Fantástico. Acho que o Mundo de Bob, que saía lá com a bicicletinha ali. Sou eu. Eu já era eu quando... Eu certamente tinha TDAH quando era criança, mas acho que a gente não sabia disso naquela época. Uhum. Era eu. Sou eu até hoje, mas já fui mais, talvez. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Nossa, perrengue foram muitos. Acho que uma situação bem, bem difícil, nada engraçada, mas perrengue que a gente teve que negociar foi quando acho que teve algum desajuste de pagamento com a nossa frota de entregadores e por algum erro que a gente tinha feito, e a gente teve que explicar como é que ia ser feito aquilo tudo. E, obviamente, naquele momento os stakes eram bem high e com razão os entregadores estavam... A gente acabou acertando tudo, obviamente, mas naquele momento foi um perrengue bem grande. A pressão subiu. Da gente conseguir. E era um perrengue diferente, né? Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência, Lucas? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu acredito que eu sou
que eu funciono melhor sob pressão. E acredito que quando os outros normalmente espanam é onde eu cresço. E aí depois eu acho que eu tenho um sintoma meio pós-traumático de depois receber depois ficar ansioso e talvez depressivo com aquilo que eu precisei tomar de decisão, mas na hora que o negócio está, que as stakes estão muito high e que a incerteza é muito forte e que o processo é muito difícil e que está muito estressante, eu acho que eu consigo pensar de uma maneira muito clara. Então, eu acho que esse é o meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que trabalho duro ganha de inteligência. Trabalho duro com inteligência, obviamente, é o melhor dos mundos, mas entre só inteligência e só trabalho duro, você tem que ficar com o trabalho duro. E aí a junção dos dois é o que te leva para frente. Nossa, adorei. Tem uma frase do Tim Nock que ele diz que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Eu acho essa frase sensacional. Concordo 100%. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Estou numa fase de pensar muito reflexiva e eu aprendi especialmente pela chegada da minha filha, eu aprendi não sou mais a minha prioridade. Acho que a minha prioridade mudou. E acho que esse desprendimento, esse retirar grande parte do egoísmo de ser eu em primeiro lugar para ter outra pessoa em primeiro lugar. E que tipo de situação você não é lembrado para dar conselhos porque não é tua praia? Acho que opiniões tributárias e jurídicas, que eu já fui jurídico, né? Já fui advogado e hoje algumas pessoas ainda me veem com perguntas jurídicas e que, de fato, eu já não sou advogado há muito tempo. E deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu acho que hoje o mais difícil não é as informações, é você ter tempo para ler todas as informações. Então, eu leio, enfim, alguns jornais e livros, mas eu acho que dá para dividir também entre dois tipos de conhecimento. Tem um conhecimento para você se manter atualizado, e aí tem acho que tem alguns podcasts que eu gosto de seguir. Tem um chamado All In em inglês que eu acho bastante interessante. Tem um outro chamado Pivot que eu também gosto de escutar. Acho que o teu pod também é super interessante. Tem alguns sites que eu gosto de entrar. Acho que talvez o mais famoso na área de tecnologia, pelo menos para startups, é o TechCrunch, que você consegue enxergar o que está acontecendo no mundo. Tem os batches da YC, que é o Y Combinator, também, que são super interessantes para esse mundo de startups e de novas ideias. Acho que essas são todas ferramentas para se manter atualizado, mas acho que e conhecimento de fato, de vida, de tudo, eu acho que vale a pena voltar para os livros mais pesados. E aí acho que o melhor livro que eu li tarde, li esse ano, é o livro A Revolta de Atlas, que eu acho que é um livro fantástico. Foi escrito, se não me engano, em 57 e está super atual. Acho que cada vez mais atual e total fonte do conhecimento. Adoro ler. E Lucas, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu acho um cara muito interessante, o fundador do Pipefy, chamado Alessio Alionso. Acho que é um cara super legal. Um outro cara muito legal é o fundador da Conquer, chamado Joseph. O Joseph, sim. Super legal. E um outro cara que eu acho que é um cara que também está fazendo uma diferença. Vou pegar uma mulher que está fazendo diferença, que é a Bel Galera da Canary, que eu acho que é uma mulher que está realmente fazendo a diferença no mundo de VC, que inicialmente era um mundo muito masculino, que ela está, assim como outras mulheres aqui no Brasil, a gente tem sorte de que grandes fundos estão sendo liderados por mulher. Ela é uma mulher que está fazendo a diferença nesse cenário. Que também. Demais, que lista. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, não vou deixar você embora antes de responder. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é estar em paz comigo mesmo, com o lugar que eu tô, com as pessoas que eu amo. É diferente de alegria. Acho que alegria são momentos bons, mas acho que felicidade para mim tem muito a ver com paz interior, paz de espírito,
paz com Deus, paz com a família. Para mim é isso. Legal, adorei. Antes de encerrar, tem um presente aqui pela tua participação, um óculos da Lacoste. A Marchon, que é o nosso grande parceiro aqui, eles fabricam e distribuem os óculos da Lacoste. Aí fizeram uma análise do teu perfil, falaram, manda esse daqui pro Lucas que vai encaixar muito bem nele aqui, para agradecer aí tua participação. Muito obrigado, Vaz. Obrigado pelo convite. É super prazer estar aqui. Obrigado também pelo presente. E como que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Quem quer continuar te acompanhando? Acho que o jeito mais fácil é pelo LinkedIn. Eu uso muito pouco o Instagram. O LinkedIn acho que é a forma mais fácil de reach out. E em breve eu volto com mais novidades do projeto Cá no Forno. Legal, adorei, Lucas. Puxa, muito obrigado mesmo. Faz tempo que a gente estava querendo marcar esse bate-papo aqui, aproveitando a tua agenda em São Paulo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. E você que nos escutou até aqui, já aproveita para compartilhar esse episódio aqui com todos os seus amigos, nos grupos de WhatsApp aqui, porque tem muito conhecimento mesmo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Asa. Prazer. Valeu.